2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 11. E diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levantando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler Tua palavra. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor prepare os corações que aqui estão nesta noite para receber, Senhor, para trazer o conhecimento, a revelação e o entendimento do que nos é necessário para suportarmos, ó Pai, tudo aquilo que temos que passar. Pai, eu te dou graça pela Tua santa e bendita palavra que será trazida agora aos nossos corações. Que eu diminua e o Senhor cresça, que não seja nada meramente humano, que não seja a minha opinião, mas seja o Teu Espírito a falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por este grande privilégio de poder ouvir Tua voz nesta noite. Eu agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor quer tratar nos nossos corações hoje é sobre a questão de como nós olhamos, qual é a leitura, qual é a visão que nós fazemos, qual é o conceito que nós criamos quando passamos por uma derrota. Né? Nós nunca conseguimos olhar, nunca foi do nosso feitio, nunca foi da nossa capacidade humana, olhar com bons olhos para aquilo que perdemos, para aquilo que julgamos que não somos capazes, que não fomos capazes de realizar. Né? E a derrota, na maioria das vezes, ou sempre, para ser mais correta, ela traz sobre nós sensações muito ruins. Né? A palavra derrota, ela já inclui todas as nossas emoções. Né? De fraqueza, de incapacidade, de falta de achar que poderia ter se esforçado um pouco mais, eu deveria ter feito isso ou aquilo e não o fiz, então por isso me derrotei, não busquei, qualquer coisa desse tipo. A derrota, ela sempre nos traz um sentimento muito ruim. Mas já é muito de nós, né, do ser humano, ele sempre achar que ele tem que ser o melhor. Né? Nós temos essa concepção nas nossas vidas, talvez até mesmo porque fomos educados assim. Eu particularmente, eu fui educada assim. O meu pai, ele passou a vida toda dizendo que nós tínhamos que ser perseverantes, que nós não podíamos desistir. Meu pai, ele tinha o hábito de dizer que eu tinha que andar com pessoas sempre melhores do que eu, nunca igual ou pior. Eu fui educada assim, buscando sempre o melhor, nunca se dando por satisfeito, nunca achando que aquilo que conquistou é o suficiente, que eu teria sempre que buscar mais e buscar mais. E isso passa para nós uma posição de que nós não podemos perder, de que nós nunca podemos desistir. Né? Que quem perde, quem desiste, é um fraco. É um derrotado. Mas nós nunca aceitamos ficar em terceiro ou em segundo, queremos sempre ser os primeiros. Né? Na escola queremos ser o melhor aluno, no trabalho queremos ser o melhor funcionário, no esporte dificilmente aceitamos perder, achamos que sempre temos que ganhar, né? E em várias outras situações, até no nosso time, a gente acha que eles nunca podem perder, que ele tem sempre que ganhar. Né? Nós temos isso conosco.
Aí, no nosso livro, na Escritura Sagrada, em 2 Coríntios também, no capítulo 11, no versículo 30, eu quero ler essa passagem para você, para que você possa começar a entender mais. Que diz assim: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então, o que você entende agora? O que o Espírito Santo está levando você a entender? Que se você tem que se gloriar, que você tem que se sentir, que você tem que realmente se achar, como nós costumamos dizer na linguagem de hoje, se achar é na sua fraqueza. Se você tem motivos para dar glória, glorie-se porque você é fraco. Glorie-se porque você tem fraquezas. Glorie-se porque você passa por derrotas. Glorie-se porque você passou ou vai passar por perdas. Se há o que se gloriar, glorie-se na sua fraqueza. Nós temos que entender, queridos, que a perda, quando perdemos alguma coisa, nós temos que olhar para isso de uma maneira diferente de como um derrotado. A perda, as tribulações que nós passamos, as aflições que nós sofremos, ela traz para nós um aprendizado de produtividade. Por incrível que pareça, eu quero que você entenda que a tua perda e a tua tribulação pode ser revertido para você em algo produtivo na sua vida. Nunca haverá um momento em que você vai passar por uma perda, ou por uma tribulação, ou por uma derrota, por uma conclusão em que você realmente não conseguiu, como um fracassado. A perda, as derrotas, as tribulações, ela também vem do Senhor. Ela também vem por permissão de Deus na minha e na sua vida, para que nós nos tornemos produtivos, para que a gente extraia dessas situações algo que lá na frente produzirá frutos para as nossas vidas e para as vidas de outras pessoas. Cada crise pode nos mostrar a hora de um novo começo, de uma nova mudança. Sempre haverá, no meio da crise, um momento em que você terá a oportunidade de saber que é tempo de mudança. A crise, ela vem, a perda, ela vem, a derrota, ela vem sobre as nossas vidas, porque algo nas nossas vidas precisa mudar, precisa ser transformado, precisa tomar outra direção. Se a crise vem sobre nós, se a derrota vem sobre nós, é porque, na maioria das vezes, tomamos o sentido errado, tomamos a direção errada, estamos indo por um caminho errado. Por isso que a situação vem sobre nós, para que nós venhamos a perceber o que estamos fazendo para que haja mudança. E havendo mudança, é produtivo. Porque quando há mudança, deixamos de fazer o que é errado para passar a fazermos o que é correto. E produzimos os frutos do nosso acerto. E isso é importante, é preciso na nossa vida. A derrota nem sempre são ruins, porque mostra a nossa limitação. Uma coisa que há no ser humano e que agride muito a Deus é a autossuficiência. Isso é uma coisa que está em todos nós. Nós nos julgamos, nós nos achamos autossuficientes. A força é do meu braço. Sou eu que consigo, sou eu que realizo, sou eu que faço, sou eu que tenho. Tenho porque fui eu que fiz.
Dei porque eu tinha para dar. Não preciso de ninguém. Eu me garanto. Eu me sustento. Eu me sou suficiente. Se tem uma coisa que agride profundamente a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, é o ser humano se achar autossuficiente. Autossuficiência, autojustificação é pecado. Quem se acha e quem muito se explica, acaba pecando contra Deus, contra a presença de Deus na nossa vida. A derrota mostra a nossa fragilidade. Muitas vezes Deus permite que nós venhamos a sofrer o impacto do fracasso, do não conseguir que tais coisas saiam na nossa vida como planejamos, como desejamos, como nós pensamos que fosse, para que Deus mostre para mim e para você que nós somos frágeis, que nós somos limitados. O homem é um ser limitado. E muitas vezes nós nos achamos semideuses, né? E achamos que com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, nós podemos alcançar os céus e a terra sem que ninguém nos ajude. Eu sou o cara. Eu posso todas as coisas. Sai da frente que eu estou passando. Se ficar na minha frente, eu passo por cima. Eu, para ter o que eu quero, eu faço qualquer negócio. Para conseguir o que eu preciso, eu topo qualquer parada. Eu me garanto. E aí Deus permite que você se estatele. Ele te abate, porque isso é um sintoma muito forte da soberba. E Deus abate o soberbo. Para que nós venhamos a entender que somos totalmente dependentes de Deus. E Deus nos fez seres limitados. Nós temos um limite de espaço a ser percorrido. Nós só podemos ir até aqui. Então, muitas vezes Deus permite que você tome quedas violentas, que literalmente você se arrebente, para que você, caído no chão, você só tem uma direção de olhar para cima. Porque de baixo só conseguimos olhar para cima e ver que é de cima que vem a nossa força, é de cima que nos é derramado o poder que nós precisamos, a dependência total e plena do Senhor Jesus, do nosso Deus. Quando, ao contrário, desenvolvemos a ideia, como eu acabei de falar, da autossuficiência, quando a pessoa ela desenvolve a ideia da autossuficiência, para concluir tudo isso que eu acabei de falar, ela só chega num limite, num único lugar. Ela chega na sua destruição. Toda vez que o homem começa a se julgar autossuficiente, ele começa a sua destruição, a sua derrocada. Então, dependência total de Deus. Você sabe que às vezes a gente fala, nós costumamos censurar uma pessoa que é medrosa. Nós temos esse hábito de criticar uma pessoa quando ela tem medo de alguma coisa. Né? Nós falamos ou fulano ou ciclano. Mas como você é medroso, deixa de ser medroso, né? Seja forte. Alguns hábitos culturais, né? de vocabulário que nós temos, ser sujeito homem, você é homem é o quê? Muitas vezes eu já brinquei com o Léo, falei, mas você é um homem, um saco de batata? Vamos lá, rapaz, deixa de medo, né? Eu falo, às vezes a Eloá, vocês sabem, ela se assusta com algumas coisas, eu digo, menina medrosa, né? Tira, porque
que tanto medo? Nós temos o hábito de sermos críticos de pessoas que têm medo. Mas eu quero que você saiba que a pessoa que tem medo, ele é mais prudente. Ele se torna mais prudente. Ele tem uma possibilidade muito menor de passar pela derrota. O medroso, ele tem mais dificuldade de se tornar um derrotado por causa da prudência, por causa da cautela. Porque o medroso, ele tem o hábito de refletir mais, ele pensa por mais tempo, ele hesita em fazer tudo que vem na sua mente, na sua ideia, tudo aquilo que ele acha que é um plano mirabuloso e que vai dar certo. Então, por causa dessa questão do medo, ele se torna muito mais prudente, então ele tem uma tendência muito maior a acertar do que errar. Então, quando você se deparar com alguém que é medroso, ao invés, hoje que você está aprendendo isso, que o medroso ele é muito mais prudente, né? Então, extraia o conhecimento e o aprendizado da vida desta pessoa e, muitas vezes, procure ser igual. Na maioria das vezes, tenha um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, seja menos atirado, né? Sempre pensando que você é um ser limitado. Então, a prudência. O cristão, ele é conhecido não pela sua fortaleza, e sim pela sua fragilidade, pela dependência de Deus. Você quer ver um cristão verdadeiro? Você quer ver quando realmente a pessoa está ali, trilhando os caminhos do Senhor? Quando você percebe a fragilidade. Tem pessoas que costumam dizer assim, quando nós temos a atitude de dizer que eu tenho um plano, eu estou pretendendo fazer algo, mas primeiro eu vou orar ao Senhor. Muitas vezes eu já fui criticada por causa de ter tal posição de dizer, vamos orar, vamos buscar do Senhor, vamos ver se esta é a vontade de Deus para nós. Vamos colocar diante de Deus aquilo que nós estamos planejando para ver se Deus aprova os nossos planos. Se Ele nos abençoa. E muitas vezes eu fui tida como fanática, louca, alienada. Né? Aquela questão de que você tem a tua opinião. Precisa perguntar? Como, por exemplo, você ter um plano, você ter um projeto, você ter um propósito, e você ter irmãos, amigos dentro da igreja. E você chegar num irmão amigo e compartilhar o teu propósito e falar, irmão, ora junto comigo. Vamos juntos buscar a Deus para ver se Deus vai abençoar o meu plano. O meu projeto vai ser realizado. Porque tudo que eu quero fazer para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que toda a glória, para que toda a honra seja dada a Deus através da minha vida. Muitas vezes, amados, vocês vão fazer isso, vocês vão ser tidos como alienados, como loucos, fanáticos. Mas saiba que isso é fragilidade. Isso é reconhecer a dependência plena e total daquele que verdadeiramente não tem limites e pode todas as coisas. Isso tem que ser uma característica de nós cristãos. Quando a derrota vem sobre nós, nós temos uma outra tendência que é a murmuração. Infelizmente, a murmuração é um pecado que está muito frequente no meio do povo de Deus, no meio daquele povo que não deveria murmurar, e sim em tudo dá graça, em todo tempo
agradecer a Deus. Pelo bom e pelo ruim, pelo certo e pelo errado, pelo pouco e pelo muito. Darmos graças a Deus. E alguém nos ensinou a ter essa experiência. Você pode ir lá em Isaías comigo? E nós vamos ler quem é aqui o ensino em que o profeta Isaías traz, a revelação que ele traz a respeito Isaías 53, um texto clássico, extremamente conhecido, mas hoje nós vamos ler para que nós, mais uma vez, possamos ter a revelação de um homem de dores, de sofrimento, e de um homem que sabia o que era padecer. Então diz assim, era a partir do versículo 2, vamos ler do 1 em diante. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha a aparência e nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Até aqui. Jesus, homem de dores. Jesus, homem. 100% homem. Homem de dores. Homem que sabia o que era padecer. Ali estava o homem que deixou, o Jesus homem que deixou o exemplo para mim e para você da total limitação. Como homem. Que deixou para mim e para você o ensinamento da total dependência de Deus. De um homem que estava aflito e oprimido pelas aflições, pelo sofrer de uma vida, pelo preço que ele estava pagando pela minha e pela sua vida. Um homem que estava sentindo o que eu e você sentimos. Um homem que sabia todas as sensações humanas que eu e você sentimos na alma e no corpo físico. Ele conhecia todos os meus e os teus sintomas. Homem de dores. Sabia padecer, o que era padecer. Então eu quero que você aprenda nessa noite que nada do que você está sentindo, nada do que você está sofrendo, nenhuma dor física e nenhuma angústia da sua alma está sendo ignorado pelo Deus que sabe e conhece todas as coisas. E Ele está cuidando de você. Pois Ele sabia que era padecer e Ele sabe que você está sofrendo. O sintoma da derrota, do fracasso, Ele também sabe o que é a sensação de se sentir derrotado, fracassado. Os sintomas que isso traz na nossa alma e acaba refletindo, repercutindo no nosso físico, essas emoções. Mas o ótimo, eu queria te fazer esta pergunta: o ótimo pode ser aperfeiçoado? Sim ou não? O que é perfeito pode ser aperfeiçoado? Você entende que sim ou não?
O que é perfeito não pode ser aperfeiçoado? É meio contraditório acreditar que o que já é se torne ainda mais. Não é? Então vamos lá. Eu quero que você vá comigo até o livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Eu quero ler com você nesta noite o versículo 9 e o versículo 10. Hebreus 2, versículos 9 e 10, que diz assim: Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Queridas, queridos, pelo que Jesus foi aperfeiçoado? Aprove Deus pelo aperfeiçoamento. Jesus, homem perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem rusga, sem nenhum delito, sem nunca ter nenhuma transgressão, sem nenhuma iniquidade, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem? Jesus, conduzisse muitos filhos à glória e aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação. Quem é o autor da salvação? Jesus, o autor e consumador. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, o perfeito. Imagina eu e você, que somos imperfeitos. Então, a resposta da pergunta que eu fiz no início: o perfeito pode ser aperfeiçoado? Pode. Jesus perfeito foi aperfeiçoado. E através do quê? Da bonança? Da fartura? Não, do sofrimento. É o sofrimento que nos aperfeiçoa. É o sofrimento que nos faz pessoas melhores. É o sofrimento que nos leva cada vez mais perto de Deus. É o sofrimento que faz com que Deus nos molde vasos de honra, pessoas melhores. Ele fez isso com Jesus, não vai fazer conosco por quê? A dor nos ensina a ser humano. A dor de uma viúva, como por exemplo, nós vimos Jesus expressando a sua humanidade. Nós vimos Jesus no decorrer dos evangelhos, nós vemos Jesus sendo um com o sofrimento alheio. Quando a viúva de Naim estava vindo enterrar seu único filho, e ela vinha chorando, e Jesus vinha, ele encontra com ela, ele vê a dor daquela mãe, ele sabia do sofrimento daquela mulher, ele vai e ressuscita o filho dela. Quando seu melhor amigo morreu, Lázaro, Jesus chorou. Quando ele viu o órfão desamparado, quando ele viu a viúva passando necessidade, ele fez o azeite se multiplicar. E várias outras situações que a Bíblia traz de Jesus sendo um conosco no momento da dor e do sofrimento. Sentindo as nossas necessidades, sentindo a nossa emoção. Quando o cego grita, Jesus, filho de Davi,
tende misericórdia de mim. Jesus para e diz: o que quer que eu te faça, eu quero ver, então veja. Quando a mulher do fluxo de sangue, desesperada há 12 anos, perdendo sangue constantemente, durante 12 anos, aquela mulher vem no meio daquela multidão se rastejando, e ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E ela vai e toca em Jesus. Jesus sente que dele foi liberado virtude, poder, e ele para, ele fala: alguém me tocou? Quem me tocou? Pedro, como sempre, fala: mas Jesus, no meio dessa multidão, você vai perguntar quem te tocou? Sim, me tocaram, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher foi curada. Ele se compadece com o sofrimento daquela mulher. A outra mulher que estava curvada há 18 anos, oprimida por um demônio. Então Jesus, por onde ele passava, ele era um com o sofrimento da humanidade. E este mesmo Jesus hoje continua sendo um com o nosso sofrimento, porque ainda somos a humanidade. E assim como ele foi com estes tais, com todos esses relatos, que eu teria inúmeros para dizer, o servo do centurião, a filha, a menina que ele ressuscita, que já estava morta, que ele vai até lá e a menina estava morta, ele diz: não, ela dorme, e ele manda a menina levanta, o sofrimento do pai, da mãe, vários sofrimentos em que Jesus se fez presente e se compadece. Por que ele não haveria de se compadecer de nós hoje? Então eu quero que você aprenda 2 lições hoje. Se você está passando por uma derrota, ou se você ainda vai passar por uma, 2 razões há. Ou porque Deus quer mostrar que você não é autossuficiente e que você depende dele porque você é frágil e limitado. Ou porque ele precisa te aperfeiçoar ainda mais. Amém? Amém. Você está entendendo isso no seu coração? Essa palavra está refletindo no seu coração? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, onde nós estávamos, eu quero refazer novamente essa leitura para finalizar a nossa palavra de hoje. Se você puder voltar lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim, olha que a palavra diz, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Veja que Deus traz resposta para as nossas aflições. Sempre a derrota, ela vai andar junto com um bom resultado, com o fruto, né? Atribulada, mas não angustiada, a ponto de morrer, né? Você vai estar perplexo, mas não vai estar desanimado. Pode ver que sempre está o porém, não e não. Deus não vai deixar. Ele não vai deixar. Lá em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7. Eu quero fazer uma leitura rápida aqui. Do versículo 2 ao 4, que diz assim, olha só que interessante. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens,
e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza o rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. Olha o que a palavra de Deus diz. Melhor é estar no enterro do que numa festa. Você sabe por quê? Porque ali no enterro você consegue refletir melhor na vida. Você consegue ficar mais centrado na vida. Quando você olha aquele corpo ali estendido, inerte, sem vida, e o sofrimento de todos os demais, você olha para aquele corpo e você pensa, aí você consegue entender quem você é. E aí você começa a refletir o que você está fazendo da sua vida e com a sua vida. Porque esse é o fim de todos nós. No luto, nós temos mais tempo de refletir, de pensar quem somos e o que temos e o que fazemos, do que no meio da festa, no meio do riso. O luto faz com que nós verdadeiramente olhamos para dentro de nós e venhamos a reconhecer quem somos e o que estamos fazendo. E para isso temos a oportunidade de mudança, de transformação. E quando nos tornamos um pouco melhores, esta situação vem e aformoseia o nosso rosto. Ser uma pessoa internamente melhor repercute numa aparência externa melhor também. A Bíblia diz que é muito mais prazeroso estar no meio do luto, num velório, do que numa festa. Aí nesse mesmo, do 9 ao 18, diz assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria e havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade de considerar em que Deus fez assim, este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerás fora do tempo. Bom é que retenhas isto e que também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. É tremendo esse texto. Então, veja que o Senhor fala que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez isso? Nós não temos este hábito de dizer, quando vai tudo bem, porque eu fiz por merecer. Eu dei duro, eu investi, eu busquei, eu fui atrás, então vamos gozar. Né? Essa mesa farta aí, ó, fui eu que pus. Trabalho, só no meu rosto, eu que dei duro. Então, puxa-se agora para o homem. Aí no dia da adversidade, no dia mau, no dia que a situação fica contrária, não é mais a culpa não é minha, é agora a culpa é de Deus. Foi Deus que fez isso comigo. Por que ele fez isso comigo? Eu não merecia isso. Olha o que a Bíblia diz. E a gente faz ou não isso? Faz. Se dissermos que não fazemos isto, somos mentirosos. No dia bom, eu consegui. No dia ruim, a culpa é de Deus. Foi Ele que fez. Então nós precisamos refletir um pouco mais. E tudo que vem da palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Se Deus nos fala isso hoje, nesta noite, porque precisamos melhorar.
Precisamos olhar de maneira diferente para tudo que estamos passando, para tudo que estamos vivendo, e não cometemos a injustiça de colocar sobre os ombros de Deus uma responsabilidade que é nossa. Porque o dia bom e o dia mau Deus preparou. Foi Deus que fez o bom e o ruim. Deus fez o bem e também fez o mal. Mas há um propósito no bem e no mal. O aperfeiçoamento. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, por essa instrução, Pai. Eu te agradeço pela iluminação das Escrituras que foi trazida a nós, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que falou aos nossos corações. Sela, Pai, esta palavra agora nas nossas vidas, para que nós não venhamos a esquecê-la e assim, Pai, não temos mudança. Transforma-nos, ó Pai. Regenera-nos, ó Deus. Faz, se precisamos ser aperfeiçoados, que assim seja, Pai, em nome de Jesus, porque o único propósito na nossa vida como filhos, servos, como cristãos, Senhor, é estarmos cada vez mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos esclareceu. Muitas coisas que ouvimos aqui, achamos que procedia do homem, mas não, Senhor. O Senhor tem resposta para todas as coisas, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou conosco. E a partir de hoje, Senhor, meditaremos, vamos refletir mais neste ensino, nesta tão poderosa palavra liberada sobre as nossas vidas. Eu oro e te agradeço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Ti. Louvado seja o Senhor. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.